Fala pessoal, estamos aqui hoje no 14º episódio do Cantada de Pedreiro e hoje nós temos duas convidadas, pela primeira vez mulheres, mas antes de eu falar delas, Lilo, por favor, onde nós estamos? Nós estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram Cantada de Pedreiro. Maravilha, Lilo. E no Carbamol, né? E no Carbamol. Bom, então a gente está aqui hoje com Juliana e Cris, né? Ambas partners aí da W2W. E eu queria, antes de mais nada, agradecer vocês pela presença, por terem topado aí, serem as primeiras mulheres a virem no nosso podcast. É uma honra. É uma honra. Prazer. Na verdade, a gente já queria. A gente estava assistindo e a gente falava, a gente tem que ir lá. Ai, que legal, que legal. Aí é o nosso primeiro podcast também. Olha só que massa, muito legal. E como eu tava falando, né, pra gente é uma honra, eu e o Renato, a gente sempre fala que se a gente fosse personificar a G1 Imob, seria com certeza uma mulher, porque a gente entende que as mulheres são bem melhores que os homens. Então, eu preciso concordar com você. É multifuncional total, multifuncional, né? A cabeça funciona muito, são guerreiras, enfim, não tem nem o que falar. Então vamos ouvir um pouquinho da W2W. A gente falou tanto nos bastidores, né? A gente ficou falando, gente, porque W2W... Daí falando com a Cris aqui, W2W, né? Se fosse para falar em inglês, aí fica aquela coisa. Mas o que significa isso, né? Então, por favor, com a sua pronúncia, Cris. Bom, W2W vem de Women to Women, mulheres por mulheres. Legal. Né? É um clube de Florianópolis, começou com café com 30 mulheres. Hoje é uma rede grande de franquias, estamos em mais de 25 cidades no Brasil. Temos mais de 25 mil alunas espalhadas aí, de norte a sul do país. E hoje, com mais de 2 mil sócias, na nossa comunidade Sou Sócia, que é onde a gente traz aí as mulheres das cidades para fomentar os seus negócios, fazer parcerias. Os dois principais pilares do clube são conhecimento e network. Então a gente tem toda essa parte de eventos, né? Porque assim, a gente comprou a franquia, eu e a Ju, na pandemia ainda. Então a gente tava só no online. Então reuniões por Zoom, aquela interação que a gente precisava naquele momento, mas que a gente sentia muita falta dos eventos presenciais. Então, hoje a gente tem os eventos presenciais que trazem, né, essa conectividade das mulheres, e nós temos o Portal W, que é uma plataforma de desenvolvimento, onde a gente traz aulas de marketing, conhecimento pessoal, desenvolvimento, para fomentar aí os negócios das mulheres e trazer esse conhecimento como um todo na vida e nos negócios. Inclusive, tem aula nossa no portal também. Tem aula nossa no portal nossa. Que legal. Então, assim, só para o pessoal entender, o primeiro ponto que me chamou a atenção é que vocês abriram isso na pandemia, Sim. Né? Então, eu imagino aí como foi difícil engajar o pessoal, né? Porque, querendo ou não, quando você faz no âmbito só online, parece que as pessoas tendem a não prestar tanta atenção nas reuniões, né? Talvez não engajam tanto quanto no presencial, né? Acho que todo mundo estava sentindo muita falta disso. E como que foi lá no início para vocês começarem com isso? Eu lembro muito bem quando a Cris me ligou, estava no consultório, e ela falou, Ju, tô pensando, eu vi algo muito legal, uma empresa muito legal e que tem tudo a ver com a gente. E daí ela começou a me explicar um pouquinho sobre a W2W. Eu falei, mas Cris, a gente vai abrir agora na pandemia? Daí ela olhou pra mim e falou, vamos. A gente começou essa franquia, o clube ele é muito conhecido em Santa Catarina, até por ser de lá, mas aqui em Londrina ninguém conhecia, ninguém nunca nem tinha ouvido falar. A gente começou, eu e a Ju, com 0 sócias. Hoje a gente tem mais de 80 sócias aqui em Londrina e região, que a gente atende até Maringá, é a nossa região. Mas foi um grande desafio. Tava todo mundo um pouco cansado desse ambiente online, mas a gente entendeu que se a gente conseguisse, nesse primeiro momento, trazer essa conexão com as mulheres, mesmo de forma online, a gente estava construindo aí o nosso caminho para chegar onde a gente chegou hoje, né, Ju? Para ter, por exemplo, um evento presencial amanhã recebendo 100 mulheres. Ai, que legal, e a gente começou muito assim, a plataforma, a W2W, ela vem com protocolos, mas a gente utilizou muito da nossa autenticidade. Então a gente acreditou muito no nosso potencial, assim, de conexão, e a gente simplesmente começou.
Não tinha nenhum protocolo de explicação. A gente foi, na verdade, aí desbravando Londrina. A gente vê bastante grupos, né, de networking, mas a W2W ela é realmente estruturada para atender essas mulheres, e por ser um grupo só de mulheres, a gente vem quebrando aí esses preconceitos também de as mulheres elas não conseguem serem unidas, ou elas não conseguem fazer nada juntas. A gente veio para se apoiar mesmo, para ter ali um grupo que se apoia, e o nosso papel, meu e da Ju, é fomentar o negócio entre as mulheres, entre as nossas sócias. E a gente tem quebrado muito essa competição entre mulheres, então a gente cuida muito. Então às vezes as mulheres chegam pra gente e falam, mas tem alguém do meu nicho profissional? Sim, tem, e tem espaço pra todo mundo. Pra todo mundo, porque cada um é um. Então, troca de experiências, sim, né? E a gente fomenta muito isso, essa troca de experiência que vai fazer o seu negócio crescer e o meu negócio crescer. Certo. Então a gente veio realmente pra quebrar esses paradigmas e fazer com que as mulheres se unam e consigam ver resultado. E é o que a gente tem visto. Legal. A gente tem visto aí mulheres que, depois que entrou no clube, em um mês fez mais de 30 mil reais, 50 mil reais, que começou a fechar a agenda. Fazendo negócio. Fazendo negócio dentro porque do como clube. a gente tem a plataforma que conecta todas essas mulheres do Brasil... É isso que eu ia perguntar mesmo, querida. Assim, como que é... Primeiro, né? Depois eu queria que vocês falassem para o pessoal que está nos ouvindo, principalmente as mulheres, como elas podem entrar, né? E fazer parte aí do W2W, né? E antes disso, entender um pouquinho assim, igual você falou que vai ter o evento, né? Então, onde que está o ganho para essas mulheres, para elas, né, se associarem, associar mesmo, né? São sócias, né? Então, para elas se associarem aí, vocês falaram que já tem 80 mulheres aí, é um número bastante expressivo, né? Isso é só Londrina, vocês atingem também A gente tem as sócias em algumas cidades próximas, até Maringá, porque como Maringá ainda não tem a franquia da W2W, pode ser que seja nossa, que futuramente, né? A gente atende até lá. Então, a mulher, quando ela procura o clube, ela faz uma assinatura mesmo, ela tem as opções de trimestral ou anual, e aí ela já entra para o nosso ambiente. Então, ela já recebe ali a senha dela do portal para se conectar com essas mais de 2.000 sócias do Brasil. A gente tem grupo de WhatsApp com todas as sócias. Quando a sócia entra, a gente faz uma apresentação da sócia como mulher, né, que a gente valoriza primeiro a mulher. Então, essa é a Adriana, e depois o negócio dela. Então, a gente apresenta a mulher, o negócio dela, e aí a gente tem a gente fala que elas acreditam, elas se apoiam muito, o nosso grupo hoje é muito unido. Então, assim, se eu vou comprar alguma coisa hoje, primeiro eu vou olhar se dentro do Sou Sócia eu tenho alguém que está vendendo aquele produto ou aquele serviço. E para as mulheres que atendem, hoje em dia, a gente, depois da pandemia, tivemos ganhos, né? A gente consegue expandir, a gente quebrou bastante fronteira. Então, se você vende um produto hoje, você consegue vender para o Brasil todo. Se você tem uma prestação de serviço, se você tem um atendimento, se você é uma psicóloga, você consegue atender o Brasil todo, porque você consegue fazer isso de forma online. Então, a gente consegue ampliar essa venda dela e colocar ela no maior número de possibilidades de venda. Projetar mesmo. Sendo produto físico ou prestação de serviço. E a gente cuida muito dessa questão de escalonar. A gente trabalha muito isso. A gente quebrar ali aquela visão única. Então, a gente quer que as sócias realmente aprendam a escalonar. E dentro da plataforma tem muitas aulas sobre isso. Sobre você realmente fazer com que o seu negócio cresça. Você sair daquela visão pequena e ir para o macro. Então, a gente investe muito nisso e a gente acredita que é isso que está fazendo o clube crescer. Essa assinatura que a gente tem, a gente usa muito as redes sociais aí para fazer todo esse marketing nosso. Então, ela entra lá na rede social do W2W, daí lá vai ter um link onde ela vai clicar e vai conseguir ter acesso a essa assinatura. Hoje a gente tem, acho que os nossos maiores caminhos aí de encontrar novas sócias. O primeiro deles é o Instagram, não tem jeito.
A mulherada cai lá no clube e fala, meu Deus, que negócio é esse? É difícil de entender no primeiro momento, o que é um clube de mulheres, é só pra festa, só, né? E a gente explica ali realmente como é que ela pode crescer dentro do clube e a indicação, né? Porque uma mulher, quando ela vem, ela é sócia, ela tem os resultados, ela indica para outras mulheres e aí foi onde a gente sempre cresceu. Fala que nada tem é mais forte que uma indicação, não, né? Não, indicação... tudo é pessoas, relacionamento, networking. Não tem crescimento se você não tiver relacionamento, não tem jeito. E hoje a W2W, ela tem, vocês falaram em 80 mulheres aqui, hoje no total, considerando o Brasil todo, quantas são mais ou menos? Tem mais de 2.000 sócias hoje no Brasil, e aí dentro da plataforma tem algumas outras aulas, outros cursos que são disponibilizados pelas fundadoras, que são a Cláudia e a Roberta, lá de Florianópolis. Então hoje, que passou pelo W2W, tem mais de 25 mil alunas. Nossa, que legal. E dentro da nossa plataforma, dentro do Sou Sócia, tem muitos produtos. Tem, por exemplo, o Photo Business Day, que é o dia que a mulher ela vai tirar foto, ela vai se arrumar, ela vai ter material para usar ali no seu Instagram, para usar nos seus negócios. E a gente tem visto muitas mulheres com empresas consolidadas, com produtos bons, mas que não sabem fazer esse marketing e por isso não cresce. E aí a plataforma acaba ajudando né? em todos os sentidos. Porque a gente entende que, por exemplo, a mulher tem uma franquia de estética e aí ela recebe um material da franqueadora, que a gente chama de panfletos, né? Você precisa usar as redes sociais, aí você coloca lá uma modelo bonita, linda, fazendo um procedimento estético. O que mais conecta é a gente olhar a dona daquele, né? Ela como empresária ali, trabalhando, falar, essa daqui é minha clínica e tal. E as mulheres hoje têm ainda muito medo de aparecerem, de se exporem. Então, assim, uma foto bonita, um vídeo bem gravado. Então, todas essas aulas a gente tem dentro da plataforma. E o Photo Business Day, que é um dia de fotos profissionais, ele traz... Ama, inclusive, que a gente ama, a gente faz quase todo mês. Ele traz, a gente fala que é um dia muito especial pra mulher, porque ela fala, será que eu preciso fazer? Até pra autoestima, até pra ela se olhar, falar, nossa, né, como eu fiquei bonita nessa foto, eu tenho material. Às vezes a gente recebe uma sócia nova, a primeira coisa que eu faço você pode me enviar uma foto, que a gente vai fazer uma divulgação sua nas redes sociais. Aí já vira aquela coisa, né, não tenho foto. Não tenho uma foto. Eu não tenho foto, daí aquela selfie mal tirada e tal, então a gente... Margarida atrás. A gente ensina tudo isso, porque hoje o mercado digital exige, né, esse posicionamento e não adianta, o nosso olho é treinado para beleza, a gente vai parar ali, a gente tá scrollando ali um Instagram, a gente vai parar o olho no que é mais bonito, no que nos chama mais atenção. Com certeza. E assim, vocês estão muito focados no digital, mas vocês fazem reuniões presenciais? Como que vocês fazem assim para fazer a conexão dessas empresárias? A gente tende, na verdade, usar esses dois âmbitos. Então, a gente usa o máximo que o digital nos oferece, mas a gente percebeu também que depois que terminou a pandemia, estava todo mundo ali querendo muito presencial. Então, por exemplo, amanhã que vai ter esse evento, vai ser totalmente presencial. Uhum. Nós fazemos também café da manhã, apresentação, roda de negócios. Para gerar uma conexão. Para gerar conexão. E assim, a gente fomenta muito esses presenciais, porque é aí que elas conseguem expor os produtos. Uhum. Então, eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Nesses eventos, vocês tinham comentado realmente que vai ter esse evento, e nós estamos falando amanhã, nós estamos gravando hoje, dia 14 de dezembro, né? Então, dia 15, né, vai ter o evento, e com certeza quando for pro ar, o evento já vai ter sido um sucesso. Vai, amém. Então, assim, só para entender, nesse evento, então, o pessoal, as sócias, elas têm um momento delas expor também algo, a gente tem patrocinador. Não dá para levar todo mundo, tudo de todo mundo, né? Até pelo espaço físico, mas pelo tempo também, né? Pelo tempo Cada uma também. levar meia hora falando, acabou. Aí a gente sempre nos eventos, porque a gente tem os encontros, que são encontros mais informais, a gente vai tomar um café da manhã, e aí a sócia pode levar, pode falar sobre o produto dela, o negócio dela, e nos eventos a gente trabalha daí com patrocínio, daí a gente precisa escolher, né, selecionar ali algumas sócias, a gente prioriza o patrocínio das sócias, acho que esse ano todo mundo é sócia, né?
Menos a Karsten, eu acho, mas a gente tem algumas empresas que patrocinam o clube, né, no Brasil. Nem sei se podia falar aqui de marcas, mas enfim, já valeu. Pode falar. Mas a gente prioriza valoriza, a gente pode mandar um abraço pro patrocinador, pode agradecer, falar pra estar nos próximos, falar não tem problema. Inclusive, a gente tava em Florianópolis e tava tendo o patrocínio do Laboratório Sabin. E nós estávamos lá, daí de repente alguém cutucou assim o meu ombro. Você é Juliana de Londrina? Eu falei, sou. Eu sou do Laboratório Sabin, eu quero patrocinar vocês. Ai, eu falei, Deus. gente, eu não tive que correr atrás do patrocinador. Dá um abraço. Ele veio. Eu falo, meu Deus, você pode passar o seu telefone? Eu falei, amor, eu queria o seu, mas esse aqui é o meu, tá ótimo. Tá ótimo, tá resolvido. Né? E aí, nesses eventos, a gente prioriza as sócias. Então, a gente tem sócias que têm empresas maiores, né? Que a gente entende ali que cabe o patrocínio. Então, a gente tem algumas patrocinadoras que são sócias. E mesmo aquelas mulheres que vão e que não estão patrocinando, elas têm um momento dentro do evento sempre de fazerem o network. Então, assim, ela não vai sair de lá sem ter exposto o negócio dela ou falado do negócio dela para pelo menos 10 mulheres que ela não conhece ou que ela não iria alcançar. Então, esse é um propósito grande dos nossos eventos. E isso é algo que a gente bate muito na tecla. A conectividade, ela não cai do céu. Então, a gente trabalha muito com a responsabilidade. Então, a gente ensina também essas sócias a utilizarem dessa oportunidade do clube para elas fazerem um negócio. Às vezes a gente vê as pessoas esperando muito. Eu assinei, eu sou sócia, mas não deu, não aconteceu nada. Mas a gente entende, a gente tem até um lema no clube, que movimento gera movimento. Ela precisa fazer a parte dela dentro do clube para que realmente ela colhe os resultados, que são totalmente possíveis. A gente tem vários cases de mulheres que venderam muito mais, que se conectaram, que o negócio alavancou, mas ela precisa fazer a parte dela. Legal. E esse ensinamento vai muito para a própria rede dela. Então, a gente vê que as mulheres não sabem aproveitar todas as oportunidades. Então, a mulher ali, ela tem uma capacidade, um potencial de crescimento muito grande. Então, a gente ensina elas como fazer dentro do clube e elas aprendem a fazer fora também. Porque às vezes a mulher tá conversando com outra, ela não entende que aquela outra precisa do serviço dela. Muitas vezes ela não fala. Assim, ela é minha amiga, mas eu nem sei o que ela faz. Então, a gente vê muito isso. As pessoas ainda têm um pouco de receio, né? De expor, de falar sobre o seu negócio. E eu não sou uma vendedora, eu não sou da parte de vendas, mas eu penso assim, comprar é tão gostoso, né? Por que a gente tem tanta vergonha de vender? Então, a pessoa precisa entender que a gente precisa entender que a outra pessoa pode precisar do nosso negócio, às vezes a gente não tá. A gente tá perdendo a oportunidade de falar. E a gente brinca, é business em qualquer conversa de aeroporto, conversa na fila do pão. Você pode ali alavancar os seus negócios. Com certeza. Se você expor, se você falar, se você tiver... Se você guardar pra você, não adianta. Que é aquilo que a gente tava falando do relacionamento, né? A gente fala muito aqui na imobiliária também, com os corretores, né? Fala, às vezes você tá lá no churrasco e a pessoa tá na tua frente e não sabe que você é corretor de imóveis. Sim, ela tá buscando um imóvel pra comprar na tua frente no celular. Na tua frente, ou tá comentando com um amigo, rapaz, fui visitar um imóvel ontem, o cara fala, rapaz, você é louco, sou corretor. Mas as pessoas ainda não falam, né? Ainda tem esse medo, eu acho que essa trava. Se fosse errado. Exatamente, de expor o seu business, de falar, né? Então, eu acho que é muito interessante isso. E uma coisa que eu ia te perguntar para vocês também, que a Cris comentou, chamou minha atenção, que às vezes tem as mulheres, elas não têm fotos, né, delas, ou às vezes estão um pouco travadas, talvez, né, por estarem empreendendo ou iniciando uma nova empreitada. E a gente sabe, naturalmente, do preconceito que existe na sociedade e que eu acredito que vem cada vez mais diminuindo graças a empresas, né, a gente pode chamar assim, a W2W, né, que ajudam a empoderar, expor, né? Essa palavra de empoderar tá tão em voga, mas assim, assim, vocês têm alguma coisa hoje, né, falando aí do clube como um todo, Brasil afora, voltado para o âmbito social, né, assim, das mulheres mais carentes, ou que talvez aquelas empresárias de menos, né, por exemplo, a pessoa que faz a unha lá na comunidade dela. E também uma outra dúvida que eu acho que também tem muita conexão com algo que está tomando essa proporção Brasil afora, que é a questão de violência doméstica, esse tipo de coisa, porque, por incrível que pareça, aconteceu um fato comigo há uma semana atrás, mais ou menos,
que eu vi o ex-marido de uma corretora nossa falando com ela de uma forma tão absurda, né, e tão grosseira, que eu falei pra ela, se você quiser eu acompanho você na delegacia da mulher, porque isso não pode acontecer. E assim, é uma coisa que isso toca muito a minha pessoa, né, porque eu encaro todo mundo na empresa como um filho meu, é todo filho meu, um homem, mulher, e quando eu vejo uma situação dessa, eu falo, como é que pode? Porque assim, eu acho que às vezes a gente vê na televisão os dados de violência doméstica, né, como é que fala? Aquele de número de telefone, mesmo. De abuso, tudo. E aí eu me pergunto, como que isso ainda existe, né? É uma coisa que às vezes tá tão próxima e tão distante, né? Sim. Distante porque às vezes a gente não tem isso em casa, tal, não vê e acha que é balela. Mas né? acontece na nossa frente. Na nossa frente. E acontece na muito. Nossa casa. E aí eu pergunto para vocês assim, como que a W2W enxerga isso? Vocês já pensaram, já tiveram alguma ação, alguma palestra voltada para isso? Sim. Enfim. Eu tenho 2 respostas diferentes aqui para você. Primeiro, essa questão da mulher que ela tá começando o negócio dela, que ela acha que o negócio dela é pequeno. Então, às vezes, as mulheres olham para mim e pra Ju, sentada num café da manhã, com várias empresárias, empreendedoras, ela olha e fala, esse clube não é para mim. E a gente recebe muitas mensagens assim, eu gosto tanto, eu acompanhei tanto vocês, gostaria tanto de participar do clube, qual que é o pré-requisito? A gente sempre tem a mesma resposta. O pré-requisito é ser mulher e querer mais para sua vida e para os seus negócios. Então, a gente precisa quebrar realmente isso, porque às vezes, como você disse, a manicure que está começando ali, o salãozinho dela, dentro do bairro dela, ela tem alguma coisa para ensinar para aquela empresária grande, que já tem 10 mil funcionários, e essa troca realmente, a gente entende que ela é muito rica, e todas as vezes que a gente recebe uma mulher dessa no clube, a gente faz questão de colocar ela para falar, de entender como é que o clube pode ajudar, porque o clube, ele é uma ferramenta gigantesca, ele vai ajudar cada mulher de forma diferente. E a gente pensa na mulher como um todo. O clube, ele quer entregar mulheres melhores para o mundo. Melhores mães, melhores esposas, melhores empresárias, melhores amigas. Então, dentro da plataforma, a gente tem aula, sim, falando não só sobre negócios, sobre a vida, sobre desenvolvimento pessoal, justamente esse cuidado que você disse, né? Porque, assim, a mulher que ela sofre uma agressão, aquilo vira tão comum na vida dela que ela vai se fechando e ela entende que aquilo é normal. A partir do momento que ela não conta pra ninguém, que ela não fala pra ninguém e ela tem medo, aquilo vai ficando cada vez pior e ela não consegue buscar ajuda. E como vai acontecendo na rotina dela, ela vai entendendo que aquilo é normal e tal, e ela não enxerga mais como uma violência. Como você disse, né? Ele falou de forma tão grosseira. Isso daí já é uma violência. Ele não pode falar com ela dessa forma. Exato. Mas ela fala assim, não, ele não fez nada, ou ele não me bateu, ou ele não machucou. Ah, não, mas ele me bateu, mas ele não me machucou. Então, a gente precisa... Ele não fez de propósito. A gente precisa realmente ter esse cuidado, né? Entendendo que a gente trabalha com mulheres. Mas eu vejo que o nosso maior trabalho, eu e a Cris temos isso muito em comum, que é nosso, assim, da nossa persona mesmo. O cuidado da mudança de mentalidade das pessoas. Então, a gente olha aquela empreendedora pequena do bairro, que talvez não tenha uma autoestima alta, a gente foca naquela pessoa. A gente vai fazer essa mulher crescer. E a gente vai trabalhando, a gente vai conversando. A gente entrega muito mais do que o clube mentalidade entrega. Eu falo isso aí porque, assim, uma coisa tá linkada à outra, né? Às vezes aquela mulher que tá começando a empreender, né? Ou eu já presenciei situações aqui dentro da imobiliária que a mulher superou o marido, né? E assim, isso é uma coisa em ganho e tudo. Então, é uma coisa que eu vejo assim, quando o marido, né, ou o parceiro, ele dá espaço para isso, é muito legal. Ou que eu acredito muito no papel do homem, né, no sentido de impulsionar. Sim. Quando tem isso, eu acho que fica nítido para vocês. Mas quando não tem também, quando é aquele cara que às vezes fala, não, você não vai dar nada, isso aí não sei o que, puxa para baixo, eu acho que o trabalho, eu acho que vocês devem presenciar isso, né, ali e sentir isso no dia a dia, porque às vezes só de conversar com a pessoa você já sabe se tem esse suporte, né, ou se
esse tipo, você vai fazer isso aí só pra você ter um troquinho pra comprar sua roupa. Sim, só pra você pagar a sua unha. Exato, que deve doer muito, né, assim, pra mulher ouvir determinadas coisas que, infelizmente, no mundo ainda machista tem isso, Sim. né? Mas tem a gente isso. trabalha muito com a nossa referência também. Então, assim, de estimular essa mulher a ter diálogo dentro de casa, a conseguir se expressar, a ter voz. Porque a partir do momento que ela tem esse relacionamento, que talvez ele seja desigual, isso não quer dizer que precisa perdurar. Exato. Ela pode ter o mesmo relacionamento saudável. É isso Só aí. que ela precisa, mudar dentro desse relacionamento, para esse marido, esse namorado, ele ver ela de forma diferente, valorizar, e daí os dois conseguirem caminhar juntos. E esse apoio a gente não pode nunca subestimar, porque às vezes é o que ela precisa para crescer e ela não tem, e aí ela não cresce. E a gente vê muito isso, até nos negócios, né? As pessoas que mais te ajudam não são as pessoas que estão do seu lado, infelizmente. Não é a sua família, não são os seus melhores amigos. A gente tem o clube, você vai falar assim, quem da sua família tá no clube? Ninguém. E das suas melhores amigas? Talvez ninguém. Então, assim, a gente quebrou muito isso pra gente conseguir alcançar aquelas mulheres que realmente querem, que realmente desejam, e sem esperar muito. E nesse relacionamento, principalmente homem e mulher, esse apoio é fundamental. Quando não tem, talvez seja esse o motivo dela não crescer, dela não se desenvolver. De travar, né? E a gente já viu mulheres saindo do clube por conta disso, porque o marido não quer que ela trabalhe com ela, e daí, assim, talvez veja. Não quer que ela saia, não, vai com esse monte de mulher, elas vão começar a falar umas coisas na sua cabeça que não vai dar. Elas E a gente escuta isso. Eu imagino. Só que a gente não pode mais ficar vendada, né? Isso aí tá pra todo mundo ver. A gente precisa entender que homem e mulher, a gente... Claro, eu super defendo, assim, homem é homem, mulher é mulher, cada um tem, né, o seu lugar. papel, o seu lugar, mas a gente precisa andar um ao lado do outro pra realmente crescer. Com certeza. Não tem outro Muito jeito. legal. Muito bom. Aproveitando ainda a linha da W2W, eu queria, já virando uma página aí do nosso podcast, perguntar aí, porque a Cris falou uma coisa que me chamou a atenção, até fiz questão de anotar, que eu queria ouvir da mulher Cris e da mulher Ju, né? Como vocês fazem e pedem que as mulheres se apresentem na W2W, né? Então, não ouvir diretamente, essa aqui é a psicóloga. Não, quero ouvir de vocês, e óbvio que a profissão faz parte dessa apresentação. Então, quebrando um pouquinho o protocolo de apresentação, a gente entra nesse mérito agora. Começa aí, então, com a Cris, por favor. A mulher Cris. A mulher Cris. Bom, eu sou a partner da W2W, mentira! Eu tenho 36 anos, feitos agora, sábado, dia 10. Eu trabalhei 15 anos como bancária. Eu sou casada, tenho um filhinho de 6 anos. E quando eu resolvi ser mãe, foi a minha virada de chave na parte profissional. Eu me dediquei muito tempo no banco, alcancei aí o nível de gerência, tudo que eu queria, mas aí eu olhei pra minha vida um pouco e falei, bom, se eu quiser ter um filho, se eu for cuidar de uma vida a mais, fora a minha, né, ali, se eu quiser ter uma família, eu vou precisar realmente me desvencilhar disso. E aí eu engravidei, fui buscar as formações em coaching. Hoje eu tenho formação em Life Business Coach, né, que é o coaching de vida, e o coaching profissional. Depois eu fiz uma formação na USP em Mindfulness, que é a atenção plena. E aí eu comecei a atender grupos de mulheres e vi que, assim, eu queria muito crescer. Eu até pensei em lançar um produto digital. Falei, vou lançar as minhas aulas e tal. Foi quando a W2W apareceu. Então eu falo... Só uma perguntinha. Você falou dessas formações em coaching que você buscou. Isso aí você fez... você saiu do banco e aí você fez enquanto estava grávida? Eu fiz de licença maternidade, né? Porque a gente aproveita todo o tempo ali para conseguir... eu ia te perguntar justamente isso. Você conseguiu conciliar todos esses estudos com a maternidade também? Na verdade, a formação em coaching ela é 1 ano e meio, e depois a Mindfulness eu fiz depois que eu tinha saído do banco. Mas a formação em coaching eu comecei assim que meu filho nasceu, então eu tive ali um tempo de licença maternidade. Falei, bom, agora eu vou cuidar dele e eu vou... a gente fica muito engessado, né? Eu trabalhei no banco
15 anos. Então, eu entrei muito nova, fui estagiária, fui aprendiz e fui crescendo. Falei, agora o que eu vou fazer da minha vida? Que eu só sei fazer isso. Eu fiz administração de empresas, já na faculdade comecei a fazer o estágio no banco e por lá eu fiquei a minha vida toda até ali. E aí comecei a buscar na internet, falei, não, no que eu sou boa, né? A gente sempre faz essa pergunta, como que eu consigo ajudar as pessoas? E aí eu encontrei essa formação em São Paulo, Sociedade Brasileira de Coaching, a minha formação. E aí eu fui fazendo a parte online e depois teve a parte presencial, isso na minha licença maternidade. Aí quando eu tive que voltar, aí eu realmente me desliguei. E a formação em Mindfulness, ela veio depois, quando meu filho estava pequenininho. Mulher dá conta mesmo de fazer tudo, né? Dá conta, né? É isso aí, legal. E Ju, por favor. Eu sou Juliana Roncarati, sou psicóloga, psicanalista. E todas as vezes que eu tô falando de mim, eu gosto de falar um pouquinho antes de ser psicóloga. Eu gosto de falar da minha história. E eu vejo que, assim, eu sou um case de transformação. Porque eu tinha dislexia quando eu era... Eu tenho dislexia, né? Mas eu já tive dislexia não diagnosticada. Então, eu tive muita dificuldade para aprender a ler, para aprender a escrever. Tanto que, assim, tudo que eu estou falando, eu escrevo dentro da minha mente e eu falo, senão eu falo tudo errado. Tipo, ditado, eu não consigo ver a diferença do D e do T. E nesse processo aí de superação, eu sempre fui muito tímida, pouco comunicativa, autoestima muito baixa. Não ia muito bem na escola, química, física, matemática, não ia. E daí eu escolhi a psicologia para ser a minha formação. E cheguei na psicologia e comecei a me descobrir, onde eu vi que eu tinha potencial, que eu tinha capacidade. Tanto que eu ganhei laurea acadêmica no final do curso, eu fui muito bem. E aí começou esse meu processo aí de transformação e de crença. E eu acredito muito nisso, que nós somos capazes de mudar. Se a gente conseguir mudar a nossa mente, a gente é capaz de evoluir e de crescer e que não existe obstáculos. E nisso eu entrei na psicologia, então eu sou psicóloga, psicanalista, tenho 6 especializações. Nesse meio tempo, eu abri um Instituto Multiprofissional de Alta Performance, que faz com que eu entre em consultorias. Então, já prestei consultoria para a St. James, já prestei consultoria para a Renner. Então, eu trabalho muito nesse âmbito de mudança. Então, o aprendizado da governança emocional, a inteligência emocional, e eu acredito, assim, desde a minha trajetória inicial até hoje, que nós somos capazes de evoluir o momento todo. Então, assim, vamos parar de evoluir quando morrer. Isso aí. Então, a gente trabalha muito isso dentro da... E eu acho que uma coisa que tem um link muito grande da nossa história, minha e da Ju, principalmente para mim, eu trabalhei por dinheiro. Quando a gente trabalha no banco, a gente trabalha por dinheiro, né? Claro, brincadeiras à parte aí, tive um grande aprendizado, me formei profissionalmente dentro do ambiente bancário, mas assim, eu sempre acreditei muito que a gente pode trabalhar com o que a gente ama. E eu acho que o clube, né, a Ju, ela atende os pacientes dela, ama a profissão dela, mas o clube, ele vem para mostrar pra gente que é isso. Tem muito trabalho, mas a gente faz com muito amor. A gente vai dormir 1h da manhã, mas assim, o cérebro fundiu já. Mas o sorriso, a gente tem crise de riso. Porque assim, eu sempre me coloco na seguinte situação. Antes eu trabalhava fazendo empréstimo para as pessoas. Eu trabalhava com a parte de financiamento de veículos. E hoje em dia eu trabalho para a realização da pessoa, pessoal, profissional. Então, ver o crescimento. Ela pagar esse empréstimo. Ver o crescimento dessas mulheres é muito satisfatório. E assim, as pessoas às vezes falam sobre a minha vida. Nossa, mas Juliana, como que você dá conta? Porque eu tenho 2 filhos, eu tenho alguns funcionários dentro de casa, eu tenho consultório, eu tenho a W2W, eu tenho a Criar, eu tenho o IMAP, tenho que dar conta de tudo isso. E a única forma de dar conta de tudo isso é tendo paixão. E uma paixão grande, assim. Eu durmo pouco, eu como pouco, eu trabalho muito, mas eu tô sempre feliz. Pode acontecer qualquer coisa na minha vida. Você já me viu triste, assim, não, chorando? Não, nunca nem vi chorar. E assim, não que eu não tenha problemas, mas a hora que eu coloco na balança, as realizações são tantas que eu tenho essa gratidão, eu tenho esse sentimento aí de felicidade. E tá tudo certo. E as coisas vão acontecendo. É porque, justamente o que a Cris falou, né, e eu acho que eu trago isso
para mim também, pro Maurílio, quando a gente faz o que a gente ama, né, e a gente faz também com um propósito, muda tudo, né? Muda tudo. Igual você falou, né, Cris, da questão de colocar a grana na frente, né? Determinadas profissões, às vezes a gente, por mais que tenha aprendizado, que você, né, evolui dentro, que você busca uma carreira, no fim em mente é o dinheiro. E quando, aqui na G1, a gente fala muito a questão do propósito, né? A gente tem o propósito de melhorar a vida das pessoas. E isso daí, esse propósito nosso, ele é um pouco complicado às vezes, porque existe comissões envolvidas, o corretor é comissionado, e poxa, mas será que esse imóvel, se não é bom para o cara, eu não vou forçar, eu não vou ganhar minha comissão? Então, assim, a gente tem fortalecido isso internamente e fica muito claro que quando você trabalha com propósito, você não está olhando para aquele saco de dinheiro ali, né? Ele vai vir, né? E ele vai ser uma consequência do cumprimento do nosso propósito. E eu acho que né? o produto final também, né? Vocês vendem sonho aqui. Isso. Né? Vocês vendem realização. E isso é muito massa, porque daí você sabe que a pessoa tá fazendo um negócio com você, tem grana envolvida, mas você tá ajudando ela a construir o sonho dela. Ajudando. E também, Cris, naturalmente vai ter a situação também que é menos, vamos dizer, bonita, assim, né? Que é a pessoa que tá precisando vender porque tá precisando de dinheiro, ou tá com dívidas e tal, e a gente pega essas situações e a gente tá ali para melhorar a vida daquela pessoa, né? Por isso que às vezes melhorar a vida da pessoa pode ser no aspecto dela ir para um imóvel mais top, ou conquistar o primeiro imóvel, aquela coisa, ou também pode ser para ela resolver uma situação pontual da vida dela. Então, na nossa profissão tem um pouquinho de psicólogo também, tem um pouquinho de advogado, tem um pouquinho de tudo. Eu acho que toda profissão hoje tem um pouquinho de tudo, né? Não, você vai ver um imóvel, daí você já começa, então, porque a minha vida aqui, deixa eu te contar uma coisa que tá acontecendo aqui. Devem saber de tudo que acontece, né? Eu falo muito isso de propósito no consultório, porque propósito parece uma palavra subjetiva, né? Sim. Mas não é. Propósito é ação, reação. Eu soltei esse celular de propósito, ele vai cair. Então, a partir do momento que a gente tem propósito, a gente tem objetivo claro. E a hora que a gente enxerga aquele resultado é onde dá aquela satisfação que o propósito fez sentido. É isso. E a gente vive para isso. É isso. Se não tiver propósito, eu e a Cris nem entra. A gente a gente também vê, pra mim, todo mundo me pergunta, né? Mas como você conseguem ficar motivadas, né? Você é coach, você trabalha com coach motivacional. Gente, não tem nada mais motivacional do que resultado. Você acordar e olhar e falar, putz, eu trabalhei pra caramba, mas aquilo deu resultado. As mensagens que... Ontem a gente recebeu uma mensagem linda de uma menina que ela mandou assim, olha, eu comecei a seguir vocês, eu não entendi nada, eu tô morrendo de vergonha porque eu vou no evento sozinha, mas eu assinei e sou sócia por 3 meses, comprei meu ingresso e vou. Ela escreveu assim, frase do dia, forte, corajosa e feminina, que é o lema do clube, né? Que massa! Vai com vergonha mesmo. Então, a gente lê, a gente fala, meu Deus, isso. Depois que você lê isso, você fala assim, como que eu vou me sentir desmotivada? Não tem. Você quer cada vez mais. E o lado de estar impactando a vida das pessoas. Eu acho que não existe nada mais legal do que você ver o impacto e como vocês conseguem alavancar essas pessoas, né? Tipo, ver a evolução delas. Eu acho que o trabalho da W2W, né? Vocês estão no início, né? É algo novo que vocês já conquistaram números aí expressivos, né? 80 sócias aqui, mulheres engajadas. E agora, você imagina que massa, que legal que vai ser isso daqui a 5 anos, daqui 7 anos, 10 anos. É um negócio muito louco, porque vocês vão olhar pra trás e falar, caramba, lembra aquela mulher que veio aqui? Hoje ela é, dona do Magazine Luiza, sei lá, sabe? Tipo, é muito sócia, louco isso. Nossa, que ela me vê, ela chora. Ela parece que a gente tá lá num pedestal, que nós somos inatingível. Eu falei, eu vou pegar essa mulher e vou trabalhar com ela. E ela tem uma marcenaria pequena. E daí, como eu tenho a Criare também, eu chamei ela na Criare, ela chegou, ela já me abraçou, começou a chorar. Ela, por que eu vim? Por que você me chamou? Eu falei, eu quero fazer negócio com você, eu acredito no seu potencial. E essa questão de referência, elas nos vê. Eu falo, você pode chegar aonde eu cheguei, porque eu era igual você, se eu conseguir, você consegue também. É isso aí. E daí eu passei alguns projetos para ela, algumas coisinhas para ela, e é isso, essa referência que a gente às vezes a gente não imagina, não assim. Tem noção, né? Não tem noção. As pessoas às vezes nos param, a gente
da onde que veio esse? Porque é muito difícil, assim, a pessoa tá falando do nosso filho e às vezes a gente não sabe de onde que ela apareceu. Sim. Ela vai lá e fala, oi Ju, oi Cris e o Henrique. A gente olha pra ela e fala, meu Deus. Da onde veio? E a rede social. É, rede social. A rede social é muito maluca, né? Porque ela mostra ali, sei lá, 4 minutos do nosso dia muito louco de 24 horas e a gente mostra quase sempre as melhores partes, né? Os perrengues, chique, a gente deixa quieto. A gente mostra um pouco. Mas a gente, eu falo muito isso pra Ju, eu falo assim, ó, hoje Londrina é muito grande, a gente não tem nem dimensão do tanto, né, de negócios de mulheres empreendedoras que tem, e a gente tem ainda esse preconceito, né, de olhar pra mim e pra Ju e falar assim, ai não, o que eu vou fazer com essas meninas e tal, e a gente gostaria muito de atingir essa pequena empresária, essa pequena empreendedora que tem uma lojinha lá no centro. A gente quer essas mulheres, a gente entende que o clube é pra elas, até porque a assinatura do clube é muito barata, é uma pizza, por mês, é muito barato. Então, assim, ele é um clube realmente inclusivo. A gente quer receber essas mulheres, então não é porque, vão olhar pra elas, gente, não, a gente trabalhou muito, a gente ralou muito. Eu vou no camelô, eu sou reconhecida no camelô. E daí o que eu faço? Eu vou no camelô toda semana, porque eu quero chegar em todas aquelas pessoas lá. Eu vou lá no Pastel do Sergipe, ela fala, oi Juliana, te vi na rede social. Eu falei, quanto você vai dar na WTW? Vamos vender mais pastel. Isso aí, que massa, que legal. Bacana, gente. Acho que a gente já vai chegando no fim, né, Lilo? Foi um bate-papo muito legal. E a gente tem uma tradição no Cantada, que hoje vocês vão inovar, não sei nem como a gente vai fazer isso, mas nós vamos fazer. Uma cantada que elas receberam. Se ela atender o telefone, você já pode ouvir um ao vivo. Uma cantada em árabe. Inclusive, gente, vocês veem que negócio interessantíssimo que a gente tá falando aqui, é porque a Ju tava mostrando um pouco antes aqui, os sheik árabe lá, os habibi lá, mandando... Eles ligam demais, porque vem Clube WTW e eu não sei o que eles imaginam. E aí eles fazem chamada de vídeo, né? Eles fazem chamada de vídeo. Aí a Ju só bloqueando, mostrou pra gente. Outro dia a gente atendeu tampando. Falei, tampa aí e atende, vamos ver o que vai aparecer. Olá, oi, English. Falei, cara, o que a pessoa quer? Sério? Apareceu a carona? Apareceu a carona. Tava ligando assim, sem parar. E a gente trabalhando numa reunião, eu tempei aqui, atendi, falei, vamos ver. Daí eu olhei, olá, English! Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Muito bom, muito bom. Beautiful! Aí, ó, já podia ser a cantada final, né? Ai. Então, eu queria fazer uma proposta para vocês. Se vocês lembram da cantada mais esdrúxula que vocês já receberam na vida. Se é que isso já aconteceu assim... Não, mas para lembrar, eu sei que às vezes é difícil. Vocês conseguem lembrar de alguma? Olha, faz tempo que eu não recebo uma cantada, mas eu vou lembrar. Mas antes de elas falarem, primeiramente queria agradecer a participação delas. É verdade, né, Muito legal. E as primeiras mulheres, né, como a gente falou aqui no começo, espero que a gente receba muitas outras aqui. Verdade. Se vocês quiserem uma lista, a gente pode negociar. Então, business em todos os momentos. Isso aí é super legal, porque vocês com certeza já tem a galera lá, vocês podem, óbvio que nós vamos divulgar bastante aí o podcast, e aí, naturalmente, falar pra elas, né, quem quiser, as portas estão abertas pra gente conversar. Maravilhoso. A gente teria assunto pra continuar mais tempo, e falar um pouquinho da Criar e tudo mais, mas pra não ficar muito longo. Fica outra oportunidade, a gente isso, volta, de repente a gente marca A gente fala um pouco demais. A gente foi muito também, bom, gente. Desnecessariamente. E daí, quiserem mandar a cantada pra aquela câmera ali? Essa daqui, ó. Essa daqui. Teve o Halloween. E daí eu fui numa festa fantasia. E nessa festa fantasia, eu desci pra pegar a asa. E tava tendo uma construçãozinha. Só que nessa hora que eu desci pra pegar a asa, que o Uber trouxe pra mim, eu caí. Eu simplesmente caí, ralei meus 2 joelhos e todos os pedreiros veio. Deixa eu pegar esse anjo que caiu do céu. Só que a minha fantasia era de anjo mesmo e eles não sabiam. E daí depois a gente correu. Cara, ela roubou a minha cantada. A minha cantada de pedreiro era essa. Moça, machucou quando você caiu do céu? Só que Valeu. Olha, a gente não sabia, mas a gente tem a mesma cantada. Essa é a nossa cantada. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.